Olá, aqui quem vos fala é João Pedro, aluno da UFPB, graduando de Biotecnologia, e hoje, como uma atividade da cadeira de Química Geral, estarei falando para vocês sobre cristais líquidos e polímeros. Comecemos com os cristais líquidos. Cristal líquido, na verdade, é uma designação para um estado intermediário da matéria, entre o sólido cristalino, como vocês veem na imagem à esquerda, e um líquido isotrópico, como vocês veem na imagem ao centro. No caso, o cristal líquido ele apresenta certas características que são intermediárias entre esses dois ciclos e compostos. O sólido cristalino, por sua vez, ele tem uma estrutura muito definida, o que permite o que é chamado de organização posicional de longo alcance, que é basicamente você ter a habilidade de identificar, sabendo a posição de uma das partículas, a posição das outras. Por exemplo, se tem um Na, isso aí é um NaCl, um sólido cristalino NaCl. Se tem um Na aqui, eu posso definir onde é que o Cl vai estar e um outro Na e fazer isso em um grande alcance. Em um líquido isotrópico, isso não é possível, pois as moléculas não têm esse tipo de ordenação. Já em um cristal líquido, o que acontece é que as moléculas elas têm uma dimensão muito maior do que a outra, por exemplo, uma forma de bastão ou de disco. No caso da imagem à direita é uma forma de bastão. E graças a isso aí, elas acabam tendo um intervalo de temperatura, pressão e às vezes de concentração, dependendo do tipo de cristal líquido que seja. Vou falar sobre isso mais adiante. Em que eles não vão ter uma organização posicional de longo alcance, mas elas vão ter uma organização orientacional de longo alcance. Ou seja, você não pode determinar a posição das partículas, das moléculas, mas você é capaz de determinar a direção, a orientação que esse eixo muito maior delas vai ter. Na prática, isso significa que o material conservará algumas das características de um sólido enquanto tem a fluidez de um líquido. Por exemplo, uma das características de um sólido que ele vai conservar, embora não exatamente da mesma forma, é a birrefringência, que é a variação de algumas propriedades físicas dependendo da direção em que você as analisa. Por exemplo, o índice de refração. Se você incidir ele em um sólido cristalino como quartzo, em um ângulo ele vai ser de um jeito, em um outro ângulo ele vai ser de outro. Tem alguns ângulos que vai coincidir, mas no geral há uma variação. E um líquido, por conta da fluidez que o faz ser basicamente uniforme, entre aspas, isso não acontece. E já o cristal líquido ele vai ter essa propriedade de birrefringência. Os cristais líquidos são separados em dois grandes grupos, os termotrópicos e os liotrópicos. Os termotrópicos são aqueles que são formados por moléculas ou misturas de moléculas que apresentam anisotropia de forma, que é aquela questão de uma dimensão da molécula ser muito maior do que as outras dimensões, e de que algumas propriedades físicas vão apresentar diferença nessas moléculas que apresentam anisotropia de forma, quando avaliadas de acordo com uma direção da molécula ou de acordo com a outra. Sendo que os cristais líquidos termotrópicos não apresentam formação de agregados moleculares, que são uma superestrutura, basicamente. A estrutura e ordenamento local dessas moléculas vai ser alterado em função da temperatura, causando transições ou transformações de fase no material. E é por esse motivo que essa família dos cristais líquidos é chamada de termotrópica. Já os cristais líquidos liotrópicos são moléculas anfifílicas e solventes que, em condições corretas de temperatura, pressão e concentração relativa entre eles, vão apresentar a formação de agregados moleculares, superestruturas, em outras palavras, que vão conferir a esses materiais uma organização, um grau de ordem que pode fazê-los apresentar
uma fase de cristal líquido. Essa organização vai se dar pela interação entre as subunidades de agregados moleculares formada. Agregados estes que são chamados de micelas, e assim podemos dizer que as micelas são as subunidades de um cristal líquido leotrópico, assim como as moléculas ou misturas de moléculas com anisotropia são as subunidades de um cristal líquido termotrópico. No caso, como as micelas vêm de agregados moleculares que contêm moléculas anfifílicas, a organização delas vai se dar sempre de uma forma a evitar que a parte hidrofóbica fique em contato com a água ou solvente polar, geralmente é a água, e a parte hidrofílica fique em contato, mais ou menos como na membrana plasmática. No caso, as imagens mostram na esquerda um cristal líquido termotrópico que tem uma forma molecular ortorrômbica, que é basicamente uma forma de caixa de fósforo, e um cristal líquido, dois cristais líquidos, na verdade, liotrópicos, com organização hexagonal direta e reversa. A direta é aquela em que a parte hidrofóbica está para dentro dessa estrutura cilíndrica, e a reversa, por exclusão, é a outra. Dentro dessas duas divisões principais existem também outras subdivisões. Vamos falar um pouco sobre as subdivisões dos cristais líquidos termotrópicos primeiro. As principais são três: cristais líquidos nemáticos, esméticos e colestéricos. Há também subdivisões dessas três divisões, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque excede os propósitos desse vídeo e daria muito trabalho e ficaria muito longo também. Comecemos pelos mais simples, os cristais líquidos termotrópicos nemáticos. Eles são basicamente uma única camada de cristal líquido. Algo interessante sobre a fase nemática é que ela é que possibilita as telas LCD. LCD na verdade significa Liquid Crystal Display, ou seja, tela de cristal líquido, e é usado justamente a fase nemática porque ela é mais fácil de manipular. Os cristais líquidos têm duas propriedades importantes que são mais fáceis de manipular dessa forma. Uma é que eles são afetados por um campo eletromagnético, a ordenação deles, a orientacional, é alterada por esse campo, e a outra é que com isso eles alteram a forma como eles interagem com a luz, podendo refletir a luz de formas variadas. No caso da foto à esquerda, nós temos um cristal líquido de fase nemática uniaxial discódica, que é basicamente uma conformação que o cristal líquido vai apresentar quando a molécula tem uma forma de disco. Já na foto à direita, nós temos uma representação da fase esmética. A fase esmética, na verdade, ela é como se fosse um sólido cristalino unidimensional coexistindo com um cristal líquido bidimensional. E o que raios isso quer dizer? Talvez alguns estejam se perguntando. Bem, isso significa que nós temos várias camadas, a fase nemática, ou seja, a fase de cristal líquido com uma só camada, uma só empilhada em cima da outra, e essas fases que estão uma empilhada em cima da outra, elas vão ter, em relação apenas ao eixo que está sendo empilhado, vamos supor que seja a altura, então em relação apenas à altura, ela vai ter uma ordenação posicional de longo alcance, porque a forma como as moléculas, as subunidades estão sendo empilhadas, vão ter sim um posicionamento fixo que vai permitir você prever a posição em um longo alcance. Mesmo que nas outras duas dimensões, se a que estava sendo empilhada a gente está supondo que é a altura, então tanto na largura quanto no comprimento não vai ser possível prever, ainda vai ter a fluidez típica de um cristal líquido. Na imagem ali há uma diferenciação entre a fase esmética A e a esmética C, que é basicamente a A é quando essas subunidades estão com o seu plano maior perpendicular ao plano em que se encontra a fase nemática.
e a C é quando há uma inclinação entre elas que em média está apontando para uma mesma direção, que é o eixo B, como vocês podem ver. Por fim, nos cristais líquidos termotrópicos, nós temos também a fase colestérica, que ela tem uma certa semelhança com a esmética, visto que é também a nemática empilhada, só que ela não vai ter aquela ordenação entre um empilhamento e outro. Não vai estar uma subunidade em cima da outra. Na verdade, essas subunidades vão estar fazendo como se fosse um giro em hélice, que é inclusive chamado do passo da hélice, esse giro que ela faz. Esse passo ele pode ser alterado de acordo com a temperatura, e isso faz com que cristais líquidos que apresentem essa fase em específico sejam usados em termômetros. E bem, se vocês acharam que os cristais líquidos termotrópicos apresentavam muita variedade de conformações, os heliotrópicos são muito mais ricos nesse ponto. Motivo pelo qual eu não vou sair falando sobre cada uma delas, até porque mesmo se eu fosse só falar por cima como eu fiz nos cristais termotrópicos, ficaria muito extenso. De novo, não é o objetivo desse vídeo. Então eu vou apenas citar algumas delas. Vocês já veem 3 imagens aí na tela que são as que eu vou citar. A primeira é a fase lamelar, que como eu havia citado antes, há um tipo de conformação entre os heliotrópicos que é muito semelhante a uma membrana plasmática, que essa é a conformação. Podem reparar aí, é quase a mesma forma dos fosfolipídios, a membrana. E nessa conformação, basicamente, a parte hidrofílica fica para fora e a parte hidrofóbica fica para dentro, e uma hidrofóbica faz contato com a outra, formando uma lâmina, por isso chamada de lamelar. Em seguida, nós temos a fase cúbica direta. O cúbica não é autoexplicativo. Cada uma dessas esferas aí que vocês veem como sendo as arestas e essa esfera central são as nossas micelas, as nossas subunidades, e a parte que está para fora é a hidrofílica, e a que está para dentro, que a gente não consegue ver, é a hidrofóbica. Esse direta que tem aí, falando da fase, é justamente para representar isso. A hidrofílica está para fora e a hidrofóbica está para dentro. E por último, nós temos essa configuração quadrada direta, que se aplica à mesma lógica. Importante ressaltar que ela poderia ser também quadrada indireta, que é justamente quando as partes hidrofílicas estão para dentro e as partes hidrofóbicas para fora, como houve em uma das imagens anteriores. Nesse caso, a água passaria por dentro desses microtúbulos ao invés de por fora. Do jeito que está aí, ela está por fora. E no caso, lembrando, a água é o solvente mais comum para esse tipo de coisa.